Vou abrir aspas para Carol Dweck, psicóloga. Há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade de desenvolvimento das pessoas. Vou repetir. Há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade de desenvolvimento das pessoas. O livro Mindset. Não gosto do subtítulo A Nova Psicologia do Sucesso. Quando a pessoa bota essa palavra sucesso, eu sinto até um arrepio aqui, sabe? Eu poderia dizer que é reflexões sobre a felicidade. Eu não gosto da palavra sucesso, eu prefiro que a gente trabalhe com felicidade, né? Sucesso. Bom, então a Carol Dweck, a autora, ela diz assim, abre aspas para ela se definir como pessoa, como proposta profissional da moça. Estava decidida a descobrir o que era, a entender o tipo de mindset capaz de transformar o fracasso, e aí eu faço aqui um parênteses, o potencial de cada um em um dom. Então vou repetir a frase com a minha introdução, com a minha modificação. Estava decidida a descobrir o que era, a entender o tipo de mindset capaz de transformar o potencial em um dom, a aptidão em um dom. Então, a autora, né, escreve um livro interessante, que a gente lê para se oxigenar, lê para ser provocado, lê para ter insights, lê para poder pensar coisas diferentes, né? O objetivo do livro, segundo a moça, abre aspas, qualquer pessoa será capaz de fazer qualquer coisa? Essa é a pergunta que está aí, né, entre os excelentistas. E aí ela diz, e eu concordo com ela, na verdade, não sei. No entanto, e eu também concordo com ela, creio que agora podemos concordar que as pessoas são capazes de fazer muito mais do que parece à primeira vista. Essa frase é uma frase espetacular. As pessoas são capazes de fazer muito mais do que parece à primeira vista. Ou seja, não vamos deixar que as coisas fiquem do jeito que são. Não vamos aceitar o nosso destino de árvore, de goiabeira, de goiaba em maio e em outubro. Podemos modificar a árvore. E aí nós estamos aqui começando uma história interessante em que quando ela fala de mindset, né, ela está aqui colocando qual é a posição dela. Vamos lá. Segundo ela, existem dois mindsets na sociedade. O fixo, que a pessoa não vê a sua história como um processo, e o mindset de crescimento, que a pessoa vê a sua história como um processo. Ela procura demonstrar com várias pesquisas, cases, histórias, o quanto o mindset fixo, o pensamento de árvore, se vocês quiserem, o pensamento do primeiro eu. Nós nascemos, somos formatados, né, pela família, pela escola, e aí então a gente aceita o primeiro eu. O primeiro eu está aceito, está colocado, então o meu destino é esse, eu tenho que fazer isso, as coisas são do jeito que são, e aí então, quando ela está falando de mindset fixo, ela está falando do primeiro eu. Ela está falando da incapacidade que eu tenho de alterar as coisas, de poder me desenvolver. E quando ela fala de mindset de crescimento, ela está falando da criação do segundo eu. Né? Beleza. Então a gente está aí dentro da encruzilhada bimodal, que a gente fez as encruzilhadas filosóficas, entre árvore e pessoa, primeiro eu, segundo eu, em que você vai colocar, então, você vai colocar dessa maneira. Aí eu fiquei pensando que existe uma diferença entre mindset.
Na verdade, o que ela está falando de mindset é posicionamento do ego, né? Primeiro ela trabalha com a ideia de que você, e aí existe uma confusão nesse processo. Quando você tem como referência o outro e você constrói a sua história a partir do outro, da formatação que a professora te colocou, da sua mãe, etc, etc, você, na verdade, aceitou um posicionamento do ego, que é o posicionamento do ego do primeiro eu, que é o posicionamento do ego de fora para dentro, é o exógeno. E aí então eu comecei a trabalhar com a ideia de que, na verdade, nós temos dois posicionamentos do ego, que se referem a tudo, inclusive a métrica da felicidade. Então, quando eu posiciono o meu ego em que o outro me diz o que é felicidade para mim, e por isso eu não gosto da palavra sucesso, porque sucesso, de maneira geral, é sempre a partir, eu estou fazendo sucesso na sociedade. Aí, logo eu penso, sucesso, fama, sucesso, aquilo que as pessoas consideram sucesso. Né? Eu prefiro felicidade. Eu tenho meu critério de felicidade. A felicidade para mim é isso. Então eu defino a felicidade. E aí, tá, você poderia dizer que, a partir da definição, você está tendo sucesso endógeno. E aí sucesso exógeno. Bom, então a questão é que a diferença entre o mindset, eu prefiro o posicionamento do ego. E ela tem uma frase aqui que ela coloca e que eu acho que a gente pode usar essa frase. Ela diz, o mindset fixo faz com que você, abre aspas para ela, o mindset fixo faz com que você se preocupe com a forma pela qual será avaliado. O mindset de crescimento o torna interessado em seu aperfeiçoamento. Então, eu mudei e coloquei a palavra posicionamento do ego. Olha como é que fica a frase que eu acho que é mais adequada. O posicionamento do ego exógeno faz com que você se preocupe com a forma pela qual será avaliado pelo outro. O posicionamento do ego endógeno torna o interessado em seu aperfeiçoamento. Então, o que a gente está falando é como você se posiciona o seu ego. É uma conversa sobre ego. E aí, tanto o quieto quanto o inquieto podem posicionar mal o seu ego. Isso aí é papo mais para frente. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix, quero ser bimodal.